Olá, esse é o vídeo de resolução referente ao vídeo 9 da série O que é Lógica. Essa é a primeira parte e a segunda parte vai ser publicada em um segundo vídeo. Na primeira questão dessa lista, nós temos a seguinte proposição: de não alfa, podemos concluir alfa. Para fazer essa demonstração, devemos começar com a fórmula que é pressuposta a não alfa. A partir daí, nós precisamos introduzir mais uma disjunção para podermos aplicar a regra da dupla negação. Como que vamos fazer isso? Nós fazemos a expansão com a fórmula alfa. Isso não vai atrapalhar porque precisamente alfa é a fórmula que nós queremos. Vamos ver aqui como que isso vai funcionar. Nós expandimos com alfa e aplicamos a regra da dupla negação, que elimina a negação ocorrendo duas vezes na primeira componente de uma disjunção. Então, nós obtemos aqui alfa ou alfa a partir da dupla negação da fórmula na linha 2. Com isso, nós podemos agora aplicar a regra da contração, que resulta precisamente na fórmula que desejávamos, na fórmula alfa. Então, tendo como axioma não alfa, nós podemos concluir a fórmula alfa. Vamos para a segunda questão, que faz precisamente o oposto. Nós supomos alfa e concluímos não alfa. Para fazermos isso, vamos começar novamente com a fórmula alfa e agora vamos expandir com a fórmula não alfa em relação à primeira fórmula. Agora que nós temos isso, nós podemos fazer a introdução da dupla negação na primeira componente e obter não alfa ou não alfa. Isso vai ser da dupla negação, da introdução da dupla negação, e por fim nós aplicamos novamente a contração em relação à fórmula anterior. Seguimos agora com a resolução do terceiro problema da questão 1. Ele vai ser a expressão de De Morgan, só que no sentido contrário que é usualmente apresentado, ou seja, não alfa ou não beta, pode ser, implica, no caso, não alfa e beta. Observe aqui que se desabreviamos a fórmula não alfa e beta, então vamos obter não alfa ou não beta. E, portanto, observe que se separamos a fórmula não alfa ou não beta, a forma geral do que estamos querendo demonstrar é não gama implica não gama. E, por conta disso, nós podemos desabreviar não gama e obter algo que tem a forma do terceiro excluído. Note que, se queremos fazer uma demonstração que não tem pressupostos, então nós só podemos começar uma demonstração com alguma expressão do terceiro excluído. Nesse caso, vamos começar com a expressão do terceiro excluído para o não gama, que é a fórmula que nós queremos simplificar aqui. Então, vamos começar com a expressão do terceiro excluído para essa fórmula. Então, nós obtemos não, e aí a fórmula que é não alfa ou não beta, ou a mesma fórmula. E agora vamos aplicar a inversão dessa fórmula. A ideia de aplicar a inversão dessa fórmula é para nós podermos transformar isso em uma implicação. E aí nós obtemos precisamente a fórmula que nós queríamos se desabreviamos. Nós notamos aqui que temos um não e um ou entre essas duas fórmulas, e isso vira uma implicação. E depois nós percebemos que a componente depois da negação na fórmula da direita da implicação é precisamente alfa e beta. E com isso nós terminamos o exercício 3. Ele só tem 2 passos a demonstração, mas é difícil perceber ou navegar com relação a isso, porque nós temos que entender quais são as abreviações que estão ocorrendo aqui. Para o quarto exercício, nós vamos lembrar uma ideia importante quando estamos pensando em resolver esse tipo de problema. Às vezes faz uma diferença tentar lembrar
de algumas equivalências semânticas. Então, observe que aqui nós temos não uma coisa implica não outra. Isso lembra algo que nós sabíamos da semântica, que é isso deve ser equivalente à implicação inversa, ou seja, a segunda componente sem a negação implica a primeira componente sem a negação. E novamente nós temos a dupla negação acontecendo no beta e, portanto, a implicação de um modo geral ela vai ser equivalente a uma coisa como alfa ou beta implica alfa ou beta. E isso, desabreviando, seria precisamente a expressão do terceiro excluído. Com isso, nós sabemos precisamente como que devemos começar essa demonstração. Nós começamos com essa expressão do terceiro excluído e, em seguida, precisamos manipular essas fórmulas de modo que apareça o beta na primeira componente. Na primeira componente, nós podemos introduzir a dupla negação e depois temos que continuar o processo para inverter a ordem dessa implicação. Vamos ver como que isso vai funcionar. Vamos começar com a expressão do terceiro excluído, ou seja, não alfa ou beta ou alfa ou beta. E agora vamos fazer a associativa. Qual que é a ideia de fazer essa associativa? A ideia é isolar o beta. Agora que nós fizemos a associativa em relação a 1, vamos inverter essa fórmula. Ao inverter essa fórmula, nós obtemos beta na primeira componente da disjunção e agora nós podemos podemos inserir a dupla negação, né? Nossa regra para inserir a dupla negação, ela funciona somente para a primeira componente de uma disjunção e, portanto, nós precisamos fazer isso ou provar uma regra de introdução da dupla negação para a segunda componente. Fazendo isso, nós obtemos essa resposta. Nós agora invertemos novamente, porque nós queremos juntar o alfa com o não beta. E nesse caso, agora fazemos o uso da associatividade e temos uma fórmula muito similar ao que nós queríamos. O que nos falta aqui? Observe que nós temos uma inversão da relação de implicação. E por isso, o que vamos fazer para resolver esse problema é inverter essa fórmula resultante, inserir a dupla negação na primeira componente e agora nós temos não ou, e isso é precisamente a implicação da fórmula de dentro, né, pela segunda, ou seja, não alfa ou não beta implica não alfa ou beta. Observe que, apesar de que se trata de um exercício simples, né, um exercício simples no sentido de que essa sentença é fácil de ser observada como verdadeira, como nós fizemos numa análise mais semântica, nós precisamos fazer diversas manipulações, inverter, associar, etc., até obter o resultado final. Porém, apesar dessa dificuldade, né, a dificuldade de fazer nesse sentido sintático, o nosso aparato sintático ele é acumulativo. À medida que vamos provando as coisas, nós vamos tendo cada vez mais ferramentas, até que em um dado momento vão haver casos em que fazer de modo sintático vai ser mais simples do que de modo semântico. Vamos agora falar um pouco sobre os próximos 3 exercícios. No exercício 1.5, nós temos não alfa e não beta implica não alfa ou beta. Desabreviando a primeira componente, nós vamos ter não alfa ou não beta implica não alfa ou beta. Observe que isso é muito similar ao que acontece no exercício 1.4, porém, aqui nós temos também a dupla negação para a fórmula alfa, né? Nós tínhamos para a beta, né? Tínhamos não beta, mas do outro lado nós tínhamos apenas alfa. Então, essa 1.5 ela vai ser muito similar a 1.4, nós precisamos só fazer também a introdução da dupla negação para o alfa antes de fazermos as etapas finais. Vamos então pular essa e irmos para 1.6. A 1.6 vai dizer que não alfa e beta tem como consequência não alfa ou não beta. Para isso, nós vamos começar com o não alfa e beta, que é nosso axioma, e vamos usar
a fórmula que nós derivamos no exercício 3. A fórmula que derivamos no exercício 3 é precisamente não alfa e beta implica não alfa ou não beta. Nesse caso, nós vamos então agora fazer a aplicação de modus ponens, né, em relação a 1 e 2. Nós temos a fórmula não alfa e beta, e isso na segunda componente é a condição para não alfa ou não beta. Podemos aplicar modus ponens em relação à primeira e à segunda linha e obtemos, portanto, não alfa ou não beta. No item 7, 8 e 9, o processo vai ser muito semelhante e vai usar outras regras similares, porém, vamos deixar isso como exercícios extras para vocês, né? Aqui, tentar passar as ideias gerais e deixar um pouco de desafio também para vocês com alguns dos exercícios. Na questão 2, a nossa função é desabreviar as demonstrações, ou seja, eliminar o uso das regras derivadas. E vamos fazer isso apenas para 2 dos exercícios. A ideia é bastante similar para os demais e vamos deixar isso também como exercícios adicionais para quem está aqui acompanhando a resolução da lista de exercícios. No primeiro caso, vamos separar a prova de não alfa, tem como consequência alfa. Vamos reproduzir a prova que nós fizemos aqui já nesse vídeo e observar onde acontece o uso da regra derivada. A regra derivada foi usada na eliminação da dupla negação em relação à linha 2. Como que agora vamos fazer isso? Observe que nós temos que demonstrar que não alfa ou beta tem como consequência alfa ou beta. E a demonstração disso funciona do seguinte modo. Nós começamos com não alfa ou beta, introduzimos o terceiro excluído não alfa ou beta e fazemos a aplicação do corte em relação a essas duas fórmulas. Ou seja, obtemos beta ou alfa e, ao final, nós fazemos a inversão, que é feita também com a aplicação do terceiro excluído para a primeira componente e obtemos a fórmula agora no seu formato original, né? Quando aplicamos o corte, ela aparece invertida e precisamos desinverter para garantirmos a aplicação da regra. Vamos ver aqui que quando desabreviarmos a fórmula, esse último passo não vai ser necessário. Então, nós reproduzimos aqui a prova até chegarmos ao passo especial, né, ao passo que usa uma regra derivada, e agora temos que reproduzir a prova. Então, vamos para o segundo passo, que é a aplicação do terceiro excluído em relação à fórmula sem a primeira das negações, ou seja, vamos aplicar a fórmula não alfa ou alfa. E isso vai ser a aplicação do terceiro excluído. Agora usamos o corte em relação a essas duas fórmulas anteriores e obtemos alfa ou alfa. Note que nós não precisamos fazer a inversão antes de fazer a contração, porque a fórmula já é simétrica. Então, nós podemos diretamente aplicar aqui a contração e pular esses últimos 2 passos da prova da regra da eliminação da dupla negação. Seguimos então com o terceiro caso. O terceiro caso ele funciona do seguinte modo. Nós tínhamos uma regra que começava com a aplicação do terceiro excluído e fazia a inversão. Nós tínhamos uma implicação que era convertida na aplicação do terceiro excluído que nós temos aqui, o item 3, e o que precisamos fazer é somente inverter a fórmula, ou seja, nós aplicamos o terceiro excluído para o que acontece na primeira componente e, em seguida, fazemos a inversão. Então, nós temos que fazemos a inversão através do corte, nós fazemos o corte em relação à fórmula de cima e obtemos precisamente aquilo que nós queríamos. Com isso, nós fechamos os exercícios 1 e 2 e vamos agora, em mais detalhes do que fizemos agora, fazer os demais exercícios dessa lista.
Muito obrigado e até o próximo